A produção deste vídeo é para, de uma forma resumida, claro, trazer uma breve explicação sobre a doutrina da salvação. Doutrina esta que a teologia chama de soteriologia. Soteriologia é uma palavra de origem grega, soteria, né, mais logos, que quer dizer salvação, né, soteria, e logos é estudo ou discurso. Então, estudo da teologia, ou melhor, estudo da salvação. E falar de salvação, a gente logo começa a se perguntar, mas salvar o quê? E para trazer luz a esta pergunta, precisamos voltar nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis, onde nós percebemos Deus, né, dando uma ordem ao Adão, né, o homem, o primeiro homem que Deus então criou, formou, para não comer do fruto de determinada árvore. Posteriormente, juntamente com a sua esposa Eva, Adão e Eva, eles comem deste fruto que o Senhor então ordenou para não comer, infringindo ali a ordenança, desobedecendo a Deus. Ou seja, ali então originou-se o pecado, o berço do pecado foi ali. O que chamamos de pecado original, né? A partir de então, Adão e Eva é como se fosse uma forma, né, onde a partir deles toda a humanidade, até nós, inclusive nós, claro, herdamos o pecado originado lá no Éden. E a palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá. Lá em Romanos também 3,23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Ou seja, com a ação do pecado, a sentença, né, resultante do pecado, da desobediência, seria a morte, é a morte na verdade. Mas, inclusive, lá mesmo no Éden, no decorrer ali da ação, né, ou melhor, posterior à ação do pecado, eles já seriam merecedores, né, da morte imediata. Mas, mediante as misericórdias do nosso Deus e também a graça, que até a teologia chama como graça comum, ela já naquele momento fez com que não fosse então de imediato a morte por eles ali experimentada. Então, já neste início, respondendo a questão de salvar o que ou quem, é a humanidade e salvar do pecado, né, que lá no Éden foi originado, onde a sentença é a morte. Ou seja, então, a salvação de Deus para o homem é salvando o homem, livrando o homem da condenação de morte do pecado, né? Vale também, de uma forma bem clara e direta, ressaltar que a salvação, né, ela é obra exclusiva de Deus. Obra exclusiva de Deus. Não é obra do homem. O homem não consegue comprar a salvação, o homem não consegue, por meios algum, alcançar a sua salvação. É obra, repito, exclusiva de Deus. Lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, e por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a gente precisa acreditar, crer genuinamente, e pela fé seremos salvos em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a maravilhosa graça de Deus entregando o seu Filho Jesus. Mas aí, dando prosseguimento, dentro da questão da soteriologia, precisamos falar de predestinação, né? A predestinação, eu quero, antes da predestinação, citar a pré-ordenação, que é exatamente a ordem de tudo, provém de Deus, né? Deus, ele tem em suas mãos o controle de tudo,
e a produção e a conclusão, a escrita da história é nas mãos de Deus, né? E a predestinação é exatamente a escolha de Deus dos indivíduos para a eternidade, né? E aí, dentro da predestinação, nós temos a eleição, que é exatamente os escolhidos de Deus para a vida eterna, e temos também o que chamamos de reprovados, né? Que são aqueles condenados à morte. Lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 8, versículo 30, vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Ainda nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, vai dizer o seguinte: e aos gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Então, falar de predestinação e eleição é entender que Deus tem em suas mãos todo o controle. Todos os decretos do Senhor para a humanidade, para a história da humanidade, né, está nas mãos do Senhor, né? Deus criou tudo, Deus é o dono de tudo, e a partir dele, né, a questão da predestinação, ou seja, a palavra já se explica, né, predestino, né, o destino da humanidade, e a pré-ordenação, a ordem das coisas, tudo isso está nas mãos de Deus. Mas caminhando, nós temos a justificação, e eu quero ler também mais uma vez a carta de Paulo, escrevendo lá aos de Roma, em Romanos 3, 24, quando ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a justificação, ela nos torna justos diante de Deus, né, por conta do nosso pecado. Lá no início nós afirmamos que a sentença do pecado é a morte, né? E Deus é um Deus justo. E de fato, essa sentença não vai ser mudada, né, para que o homem seja salvo. Não, né? A justificação é exatamente a graça de Deus sendo manifestada em seu Filho Jesus, quando na cruz Jesus assume então a nossa culpa, né? Ele assume o nosso pecado, e ele é o Cordeiro Santo de Deus que é morto na cruz, e assim, com a sua morte, tornando a humanidade, né, justa, né, diante de Deus, né, dos seus pecados, para com Deus, o Deus da salvação. O chamado de Deus é o ato da graça pelo qual ele convida os homens a aceitarem pela fé a salvação providenciada por Cristo, né? Mediante a ação de Jesus na cruz, né, nós somos justificados diante de Deus do nosso pecado este originado no Éden, né? A conversão é a resposta espontânea ao chamado do Evangelho, onde de forma genuína, ao arrependimento dos pecados e a fé, né, para ser salvo. Mas o homem por si só não pode tomar essa decisão. Se faz necessário o agir de Deus por meio da graça, para que o eleito possa aceitar a salvação, que é irresistível para aqueles que são chamados por Deus, escolhidos por Deus. Mas, mediante ao pecado originado, olha como que a gente sempre tem que voltar lá em Gênesis. Mediante esse pecado, né, que se originou lá no Éden, e nós carregamos até hoje esse pecado, herdamos este pecado, o homem, por conta disso, e quando eu falo homem, é generalizando, claro, homem e mulher,
ele passa a ter uma natureza pecaminosa. O homem ele não consegue mais tomar decisões para o bem por conta da influência maligna, realmente do pecado que habita nele. Então, há essa necessidade dessa graça manifestada de Deus, né, para os eleitos, que é de certa forma irresistível, né? E Deus poderia usar de várias formas para que esta pessoa, então, pudesse ser confirmada, né, a questão da conversão. Mas Deus usa para o processo para que a salvação seja efetuada, para que os eleitos então sejam, né, confirmados ali dentro da conversão, por meio da pregação, né? Então Deus usa pessoas para que preguem a palavra, e por meio da pregação existe ali a conversão, e essa pessoa, mediante a sua genuína fé, né, a sinceridade em seu coração, reconhecendo seus pecados, né, é salvo por Cristo Jesus, né, e é regenerada. Ela é regenerada, ou seja, por conta do novo nascimento, né? E por conta deste novo nascimento, né, a pessoa ela passa a adotar novas práticas em seu viver, exatamente, né, ou proveniente deste novo nascimento. Ela não tem mais aquela prática do pecar, ela não deixa de pecar, claro, mas ela, a partir do seu novo nascimento, essa pessoa ela passa a ter o Espírito Santo de Deus habitando, né, nela, e por conta disso ela não tem mais prazer, ela não vai se sentir-se em paz dentro da prática pecaminosa, tá? Então, ela experimenta assim o novo nascimento em Cristo Jesus. João 1,13 vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Repito, o novo nascimento é uma obra divina. A regeneração é uma obra divina. Uma vez salvo, sempre salvo. Não se perde a salvação como alguns defendem. Pela minha interpretação bíblica, eu entendo que nós que somos salvos não perdemos a salvação. André, mas e aquela pessoa que pecou, que caiu, que se afastou da igreja, né? Entendo que não permanece fora. Ou, se permanece, ela nunca foi salva, né? Os salvos, eles estão sujeitos, né, claro, a erros, a falhas, mas como eu disse, ele não permanece nessa prática. Ele volta, ele não morre sem que antes ele volte a Deus. Lá em Romanos 8, 38, 39 vai dizer o seguinte: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, das mãos do nosso Deus. E o Espírito Santo que está em nós é o selo dessa garantia que nós somos salvos por Ele. João 10, 27 e 30 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Versículo 29. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. A partir da conversão, no ato da conversão, da regeneração, novo nascimento, a partir de então, agora começa-se o processo da santificação, né? E esse processo da santificação é uma busca contínua, em que durante a nossa caminhada, que Deus nos permitir aqui na terra viver, sempre buscaremos ser santos, a andar como tais, até
o dia da glorificação, quando então Deus nos convocar os salvos, os eleitos, para que por meio da morte aqui física, né, nós vamos experimentar este novo processo da glorificação, que é já agora uma parte mais exclusiva de uma outra parte da teologia que chamamos de escatologia. Que esse vídeo possa ser bem compreendido e interpretado também por todos. Grande abraço.